Olá, nessa videoaula nós vamos falar sobre um conceito em CSS chamado especificidade. Eu já comentei algumas coisas sobre isso, mas não exatamente sobre especificidade. Eu tentei fazer alguns resumos de coisas que aconteciam, mas nós vamos ver agora isso na prática, como é exatamente, ok? Então, antes de entrar nesse assunto, eu gostaria de primeiramente mostrar para vocês uma lista de todos os seletores CSS. Então, assim, nós aprendemos, fomos vendo como funciona cada um dos seletores, fizemos alguns exemplos, um passo a passo, e agora, por esse link que está disponível aqui na apresentação, a gente tem disponível, embora esteja em inglês, todos os seletores, com o exemplo e a descrição. Então, o seletor de classe, como funciona, e uma breve descrição. Então, quando você tiver na dúvida, certo? E tem até um CSS Selector Tester aqui. Esse aqui eu confesso que eu não conheço muito bem, mas ele vai mostrando aqui algumas coisas. Ó. Esse aqui eu nunca tinha usado. Mas ele vai mostrando o que seleciona quando a gente faz uma determinada regra. Né? E vai mostrando quais são os itens que estão sendo selecionados a partir disso e como que funciona esses itens. É um assunto interessante aqui de se fazer. Ok? Bom, e aí, essa lista das classes nos serão úteis, né? No dia a dia, quando a gente está trabalhando, deseja fazer... eu preciso fazer algo e eu não consigo me lembrar muito bem. Então, você pode acessar a partir desse link e tentar encontrar aqui qual é o melhor elemento que se enquadra, certo? Qual é o melhor seletor que se enquadra para o seu problema, ok? Então, os atributos, como a gente já falou. Se souber então inglês é perfeito, porque daí é um material muito bom, né? Muito dinâmico aqui e que vai nos ajudar a entender melhor cada uma das coisas. Veja que o número de seletores é um número grande, né? Daria para, se a gente fosse fazer uma aula de seletores, daria para gastar um tempo considerável aqui em cada um desses seletores. Eu falei dos principais, do que normalmente a gente utiliza, mas eu não disse de todos, ok? Bom, então diante dos seletores que a gente pode utilizar e todas essas variações, a gente se depara com uma questão, que é o seguinte: um elemento ele pode possuir regras distintas e até mesmo contraditórias. Então, na medida que a gente vai definindo as regras e criando diferentes seletores, a gente pode selecionar o mesmo elemento mais de uma vez, e aí na medida que a gente seleciona um elemento mais de uma vez, a gente pode também criar regras que vão ser sobrescritas, que vão ser antagônicas. E aí como que o navegador vai escolher qual regra aplicar para aquele elemento? Ele vai utilizar, nesse caso, o que a gente chama de especificidade. Ou seja, ele vai gerar um valor, ele vai calcular quão específico é cada uma das regras, e aí ele vai verificar. Se há uma contradição, ele vai aplicar a regra do mais específico. Ok? Então, ele calcula uma pontuação. E o que eu vou mostrar hoje, agora, nesse vídeo aula, é exemplos de como ele faz isso para calcular a pontuação de cada elemento. Tá? Mas antes eu vou trazer aqui alguns exemplos, só para vocês verem isso na prática, isso acontecendo na prática. Então, eu vou pegar aqui o primeiro exemplo. Eu vou usar o site do W3 School, que eu acho que ele vai ser mais fácil, porque os exemplos já estão prontos para ilustrar isso aqui. Então, vejamos. Nós temos o nosso primeiro exemplo, que é um exemplo bastante simples, tá? Que ele tem apenas um elemento de parágrafo com um texto escrito e ele coloca uma cor vermelha. Aqui não há contradição nessas regras, não há nenhuma questão para ele ter que fazer alguma escolha, certo? Por quê? Porque eu pedi que o meu elemento parágrafo tivesse a cor vermelha. Ponto. Certo? Aqui não há muito o que pensar e nem discutir. Mas aí a gente pode ir para o próximo exemplo. Do nosso próximo exemplo, deixa eu aumentar aqui. No nosso próximo exemplo, o que acontece? Veja que nós temos um elemento P com uma classe de teste e o texto. E aí nós temos uma cor sendo definida para o elemento P, que é a cor vermelha, e uma cor sendo definida para a nossa classe teste, que é a cor verde. E aí, o que vai acontecer? Ele tem que escolher, porque ou ele vai colocar a cor verde ou a cor vermelha, o elemento, considerando que o elemento P tem a classe teste, então ele tem que ter uma das duas coisas,
certo? Porque ele é as duas coisas, mas ele não pode ter as duas propriedades ao mesmo tempo, porque é a mesma propriedade. E são propriedades que estão sendo definidas de um modo diferente. E aí, nesse caso, ele tem que optar por uma delas. E quem ele vai fazer essa escolha? Ele vai fazer pela escolha do mais específico. Então, se a gente olhar numa página, a gente tem que os elementos, então eu posso ter muitos elementos de parágrafo. Então, todos os elementos, veja que se eu tiver outro elemento de parágrafo aqui, se eu colocar um outro parágrafo sem ser da classe teste, sou um parágrafo. Esse elemento, ele vai ficar na classe vermelha, ele vai ficar da cor vermelha. Por quê? Porque isso aplica ao elemento P. E aí, se a gente criar um outro elemento que não é um P e definir que seja da classe teste, por exemplo, div class teste, e fechar o div, e aí a gente selecionar aqui sou um teste. Quando a gente roda esse exemplo, veja que ele vai assumir a cor verde. Mas o dilema, aqui, veja que tanto para esse primeiro P quanto para esse div, não há dilema. Por quê? O navegador não há o que escolher. Por quê? Porque só tem aquela regra sendo aplicada. Mas, na medida em que nós temos um elemento com uma classe e uma regra definida para essa classe, e o mesmo elemento tendo uma regra definida para ele, é necessário, então, optar por um deles. De dizer, olha, eu preciso aplicar apenas uma dessas cores. E aí, nesse caso, ele aplica a classe. Tá? E a gente vai ver que a classe, ela torna o elemento mais específico. Ela vai ter esse papel de fazer com que aquele elemento seja mais específico. E aí, se a gente continuar avançando nessa análise, nós vamos ver que uma terceira possibilidade pode vir aqui a acontecer, que é o seguinte: nós temos, então, agora, não apenas mais uma classe, mas nós temos também um identificador. E aí nós temos o elemento, nós temos a classe e nós temos o identificador. E cada um dessas propriedades, desses seletores, possui uma regra distinta, possui uma regra para ser aplicada. Então, eu tenho a cor vermelha no elemento, a cor verde na classe e a cor azul no identificador. E nesse caso, o navegador ele vai optar pela cor azul. Por quê? Porque ele considera que um identificador é mais específico. E se a gente parar para pensar, ele vai ser mais específico mesmo, muito mais até do que a classe. Por quê? Porque uma classe pode ser aplicada a vários elementos, mas um determinado identificador numa página, somente aquele elemento pode ter. Então, se eu tenho uma regra que diz daquele item específico, essa regra ela vale mais do que as outras regras. Por quê? O valor da especificidade dessa regra é maior. E a coisa não para por aí. A gente pode ainda continuar com outras variações, tá? Então, veja que uma das coisas que eu disse é que quando a gente tinha um elemento inline, né, um estilo inline, esse estilo ele tinha prioridade. Então, veja aqui agora esse exemplo, onde nós temos nós vamos ter nesse caso aqui, ó, eu tenho o elemento P, e o elemento P ele tem um identificador, ele tem uma classe, ele tem um estilo, e a gente tem então uma regra para o P, nós temos uma regra para a classe, nós temos uma regra para o estilo. Mas qual que se sobrepõe a todas elas? Se sobrepõe o estilo inline, que a gente já falou. Eu mencionei lá naquele momento que ele tinha prioridade sobre os demais, certo? E essa prioridade acontece por quê? Porque a especificidade do uso do estilo é mais forte do que o uso da classe, do que é mais forte do que... Porque eu fui lá no elemento e escrevi aquela regra para ser aplicado naquele elemento específico, certo? É uma coisa muito específica, então isso passa a ter prioridade sobre as demais regras, ok? Então nós temos que entender, e agora no restante da nossa aula o que nós vamos fazer é entender como que funciona esse cálculo de especificidade. Nós não precisamos ficar contando isso na cabeça, basta lembrar desses critérios. Então, primeiro regra, o item menos específico é o elemento. Depois vai vir a classe, depois vai vir o identificador e por fim vai vir o estilo inline, tá? Bom, então vamos avançando na nossa apresentação. Uma vez que a gente já entendeu qual é essa questão, a gente vai ter então essa hierarquia de especificidade.
E aí, uma vez que a gente lembra dessa hierarquia, nós simplesmente vamos usá-las de acordo com o que nós precisamos. Então, se algo não aparecer, não acontecer da forma que desejávamos, a gente vai tentar entender por que aquilo não está acontecendo, e uma das razões pode ser pela especificidade. Tá? Então, o item mais específico é o estilo de linha, depois são os identificadores, depois são as classes, e junto com as classes, no mesmo nível, a gente tem as pseudoclasses e os atributos, certo? Então, quando a gente faz uma seleção por atributo, a especificidade dessa seleção é exatamente igual à da classe. Tá? Então, não faz diferença. E aí, depois a gente vai ver, quando empata na especificidade, o que vai acontecer. Na verdade, eu já vou até dar um spoiler aqui, que é o último elemento que foi definido vai se sobrepor, tá bom? E por fim, são os elementos e pseudoelementos. Esses são os que possuem a menor especificidade. Feito isso, o que nós vamos calcular então? Como calcular a especificidade? O navegador ele vai atribuir um valor para cada um desses níveis de hierarquia. Então, quando eu tenho um estilo de linha, isso vale 1000 pontos, vamos dizer assim. A especificidade desse elemento é de 1000, ou seja, nada vai ser maior que isso. Quando eu defino um identificador, vai ser de 100. Quando eu defino uma classe, um pseudoelemento ou um atributo, o índice de especificidade é de 10. E quando eu seleciono um elemento, a especificidade é de 1. Então, diante disso, eu faço o cálculo, porque eu posso combinar esses elementos. Se vocês se recordarem, certo? Nós temos a opção de combinar os elementos, que é definir um elemento que tem uma determinada classe, ou um elemento que tem um determinado identificador. E aí, com isso, a gente vai atribuindo mais especificidade, ou então um elemento que está dentro de outro elemento. Nós vamos criando essas especificidades. Se você coloca 2 IDs, um dentro do outro, então é uma coisa muito mais específica do que um elemento dentro de um elemento ID, né? E coisas assim. E aí, se o valor for igual, a última regra definida será aplicada, como eu já mencionei anteriormente. Então, se houver um empate, por exemplo, que às vezes a gente está falando, eu tenho uma classe e um atributo que definem coisas antagônicas para o mesmo elemento. Veja que nesse caso, ambos possuem o peso 10 de especificidade. Então, se eu não tenho mais nada que divide uma coisa da outra, que separa uma coisa da outra, então, nesse caso, ele vai optar pela regra que foi definida por último. Ou seja, a regra que foi definida por último passa a sobrescrever a regra anteriormente definida. Seria o padrão que vai ser adotado nesses casos. Ok? Bom, vamos aqui ver alguns testes, então, né? Uma tabelinha com os testes. Olha, veja como calcular a especificidade e a especificidade de cada seletor. Então, eu tenho o elemento P tem especificidade 1, o cálculo é 1. O elemento teste, então, P.teste, a especificidade dessa consulta é 11, porque é 1 do elemento P e 10 da classe. Okay? E se eu adicionasse um atributo aqui na seleção, na busca, então eu teria 21, porque daí seria o P, o atributo e a classe, certo? Bom, e se eu defino um identificador para um elemento? Isso é mais específico do que apenas o identificador. O identificador é 100, mas como eu tenho um elemento, então agora é 101, tá? E aí ele passa a ter mais prioridade em relação ao identificador apenas. Claro que o estilo inline ele vence todos, porque o nível dele é muito mais alto que os demais, certo? Ó, veja aqui ó, que o demo de demonstração aqui nesse caso, ele está o score 100, enquanto que o P com o identificador demo ele tem 101, certo? E aí nós temos a classe teste com valor 10. Veja que a gente pode aplicar mais de uma classe. Então, por exemplo, eu quero selecionar o elemento P que tem a classe teste1 e a classe teste2. Nesse caso, o valor seria 21. Como eu já mencionei também, poderia ser um atributo aqui, eventualmente, e teríamos algo muito parecido. E a gente tem a opção de fazer seletores internos, né? Usar um seletor dentro de outro. Então, nesse caso, o que nós temos? Nós temos o elemento parágrafo, que tem o ID demo, que está dentro de um navbar. Isso tem um score de 201. Ou seja, se eu tenho uma regra que define aqui, uma regra que define o P, uma regra que define o P de demonstração aqui em cima. Então, qual regra dessa seria a mais específica para esse caso? Seria a do navbar com o P demo. A não ser que a gente estivesse falando desse style aqui, dessa linha que tem
a regra inline. Nesse caso, nenhuma seria maior do que ela, ok? Bom, além de tudo, mas se não bastasse isso, aí a gente ainda pode burlar a regra. Como assim, professor, burlar a regra? É permitido, e isso vence até os estilos inline, é permitido, a gente tem uma marcação que fala assim, olha, eu quero que você ignore, não considere a especificidade. Eu quero que você considere esta regra, porque eu estou dizendo que essa regra é importante, independente de qual seja o seletor. Então, quando você usa essa diretiva, essa marcação importante, o navegador vai deixar de computar a especificidade e vai usar aquela regra. Se você definiu vários importantes, então ele vai pegar o último que foi definido e vai considerar esse como o mais importante, tá? Mas isso aqui vai um cuidado para que a gente utilize apenas em casos muito específicos, que não saia por aí usando importante no código, tá? Exceto que você precise e deseje muito que algo aconteça naquele caso, tá? Então, evite sempre que possível, tentando reescrever as regras e os seletores. Ou seja, é possível criar e pensar, poxa, eu vou fazer um seletor mais específico para que ele tenha prioridade e que as coisas aconteçam assim dessa maneira. Okay? Então, para fechar, eu gostaria de trazer um teste aqui para nós, para mostrar uma série de regras e mostrando a especificidade aqui desse... Deixa eu tentar mudar aqui, talvez se eu inverter a cor. Bom, não consigo fazer isso. Ok, tudo bem, deixa pra lá. Vamos usar aqui, então, esse próprio elemento. Então, eu tenho um div, cabeçalho, esse é um título, certo? E veja que a gente tem aqui 4 regras, e a que está sendo efetivada é essa daqui. Eu tenho, então, um div h1, que essa tem especificidade menor. Veja que se a gente comentar aqui, um outro exemplo do comentário seria a gente pegar um código que está funcionando e comentá-lo, sabe? Pedir para o navegador não considerar. Então, note que daí, nesse caso, ó, ele só tem uma regra para ser aplicada, que é a regra do background color vermelho. Tá? Se eu adiciono a classe para fazer parte da competição aqui, como se fosse uma batalha, né, ele vai considerar o elemento amarelo. Veja que a ordem disso aqui não vai fazer muita diferença. Ó. Por quê? Porque pela especificidade, ele vai computar e vai definir. Olha, isso aqui é mais importante. Diante disso, a gente tem também o div h1. Ó. Nesse caso, o que vai acontecer? Eu coloquei aqui o verde, veja que ele tem um elemento div, mas ainda assim o yellow tem preferência, certo? Agora, se eu colocar aqui o intro, se eu colocar a classe aqui, daí quem passa a ter preferência é esse elemento. Por quê? Porque isso aqui, a especificidade desse item vale mais do que a especificidade desse item, tá? Outra coisa que a gente poderia fazer também, ó, para atribuir uma especificidade melhor aqui, era colocar H1, certo? Deixar, claro que ele não vai pegar, mas aqui, ao invés de deixar o div, eu poderia colocar, por exemplo, o ID do div, que é o cabeçalho. Quando eu faço isso, claro que ele vai ter preferência, certo? Por quê? Porque daí eu estou usando, eu tenho aqui um elemento que vale 100 e aqui um elemento que vale 10, né? Então eu teria 110 contra, desculpe, 101 aqui, porque eu usei um ID, então toda vez que eu uso um ID eu já tenho uma força maior. E aí, para mostrar o papel do importante, ó, se eu venho aqui e coloco que isso aqui é importante, o que vai acontecer? Ele vai ignorar todas as regras, porque daí ele para de considerar a especificidade, e ele só vai considerar essa regra. Então, se eu colocar um importante em algum desses lugares, essa vai ser a regra que vai passar a valer. É claro que a gente vai tentar não usar isso aqui no dia a dia, porque isso aqui é burlar o sistema, e é melhor considerar e entender o que ele faz. E aí note que se eu tentar agora o div intro aqui, ele vai continuar com isso aqui sendo mais importante. Mas se eu coloco aqui o div h1, note que agora o mais importante é esse elemento aqui, tá certo? E aí, se eu tiver, por exemplo, um atributo aqui, ó, vamos colocar um título aqui, só para título teste. Tá. Vamos supor que agora eu queira, veja que eu coloquei um título aqui, que é como se quando eu coloco o mouse em cima, ele mostra ali o elemento. Veja que, uma vez que eu tenho um atributo, se eu quiser fazer uma regra mais verdadeira do que essa aqui, eu posso fazer isso aqui, ó, div
Maior não. Vou fazer uma regra do mesmo tamanho só para mostrar a questão da ordem, tá? Então eu vou colocar aqui um título, ó. E aqui eu vou colocar background, color, deixa eu ver que cor que eu não usei ainda, blue. Okay, não usei nenhuma blue. Então veja que nesse caso a gente tem duas propriedades que têm o mesmo valor. Quem que está sendo definida? A que está por baixo? A que está depois. Então se eu inverter a ordem agora dessas declarações, ele vai passar a ser azul. Por quê? Porque a especificidade desses dois é o mesmo computado, tá? Agora, o que eu posso fazer é tentar distinguir um deles. Por exemplo, eu posso colocar com que tenha um atributo tal e que tenha a classe intro. Eu não sei se eu tenho que colocar a classe primeiro ou depois. Deixa eu tentar aqui antes. Deixa eu colocar aqui o atributo. Veja que nesse caso, ó, a gente está sendo mais específico aqui do que aqui, porque aqui eu quero o meu div que tem um atributo título e que tem a classe intro. Nesse caso, eu só quero o div que tenha o atributo título. Ok? Eu espero que vocês tenham gostado desse assunto, tá? Tentem não burlar a regra como importante e façam alguns testes aí de prioridade e de especificidade. Até o próximo vídeo.